Olá pessoal, dando sequência então à nossa série de vídeos aqui, Calendário Secreto para 2023. Tenho plena certeza que ao término dessa série você não vai ter dúvida alguma sobre esse tipo de calendário, o porquê a Irmandade escolheu o ano 2023 e as possibilidades do que podem ocorrer nesse ano, né? E se ocorrer, né, eu quero também te passar estratégias de como agir, tá bom? Eu sei exatamente o que fazer, então juntos nós vamos vencer, tá? Então relembrando, né, o vídeo anterior, uma geração 70 anos, lembrados? Israel foi fundada em 14 de maio de 1948, aí uma geração completa 70 anos, nós vamos chegar ao ano 2018. Né? O que acontece no ano 2018? Estou pegando preâmbulos aqui do que ocorreu em 2018, veja como foi um ano importante. Logo em janeiro, houve uma grande enchente e cerca de 400 crianças tiveram que ser retiradas de suas casas, com medida de precaução depois da enchente do rio Siena, né? Parques, túneis, comércios tiveram que ser fechados, né? O piso térreo do Louvre chegou a ficar fechado na ocasião. Uma grande enchente na França. Coisa rara a gente ver isso, né? E dia 31 também de janeiro, nós tivemos uma superlua. Exatamente no dia 31 de janeiro de 2018 tivemos uma superlua, caiu numa quarta-feira. Em fevereiro, nós tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, comandada ali, né, quem fez o pleito disso foi o atual presidente, né, o vice da Dilma, lembra? A Dilma caiu fora, e o Michel Temer solicitou uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Ainda em fevereiro, houve uma grande onda de frio em toda a Europa. Estão lembrados disso? Pesquisa que você vai relembrar. O fenômeno climático foi tão grande, claro, eles estão testando ondas HAARP, eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de abril de 2020, né? E nessa madrugada, né, do dia 4 para o dia 5, houve estrondos esses que puderam ser ouvidos em várias partes do mundo, né? Eu vou colocar aqui algumas notícias que saíram a respeito, e ninguém sabe o porquê, não tem uma explicação científica, ninguém veio se explicar. Sabe o que é isso? Calibrando as ondas HAARP. É a última fase de calibragem, tá? Nós estamos no último ensaio, lembram? Calibrando as ondas HAARP. É isso que está acontecendo, né? Inclusive tem um filme asiático, né, lançado pela Netflix, e ele é produzido em 2018, e uma das suas falas, ele fala perfeitamente o que é o coronavírus, o que ele ataca, quais são as pessoas mais infectadas, fala que inclusive ativaram o vírus em escolas públicas, em escolas particulares, onde as crianças não eram o alvo principal, eram mais resistentes ao vírus, e depois eles interrompem as aulas com medida de contenção. Só que essas crianças trazem o vírus para suas respectivas famílias, né? Para os seus pais, para os seus avós. E esse filme foi 2018, muita coisa acontecendo. Em 2011, quero lembrar também vocês, eu estava falando, acho que num congresso, num culto, não me lembro bem, ou num seminário, e eu disse que 2013 era a data muito importante para o satanismo. Não sei se isso também foi postado em livro, né? Era uma data importante. O que aconteceu em 2013? Lembra que Bento XVI renunciou, no dia da renúncia caiu um raio, bem ali na Basílica de São Pedro, e no dia 13 de março de 2013, o Papa Francisco assume. Papa Francisco, então, é o 7º rei por aquela linhagem de tempo, aquela linha de tempo que a gente toma a partir de Apocalipse 17, tá? Eu vou recapitular isso também nessa série de vídeos, tá bom? Pega lá o livro Filho do Fogo. Profecia cumprida, tá tudo ali, né? Todas as vezes que eu falei, ato profético, ano da virada, gente, agora vai, ano da prosperidade. Mais uma vez, ou seja, é mais do mesmo que está sendo apresentado para o povo de Deus, os meus irmãos na fé, que eu amo profundamente, e amo também os preceitos de Deus, não fazem parte de um projeto de Deus, de um projeto bíblico. Jesus não restaurou Jerusalém. Jesus não foi um reformador político. Tanto ele veio para restaurar vidas, não para restaurar nações, né? Então o maior patrimônio da igreja são as vidas. Jesus ele não fez ato profético para a restauração de Jerusalém, ele não bateu pé, não se candidatou a cargos políticos,
E a opressão romana continuou sobrepujando os judeus até o ano 476 depois de Cristo. Então Jesus não foi um reformador político, ele foi um libertador de vidas. Ele continua desempenhando esse papel. Mesmo Paulo, que era cidadão romano, ele podia pleitear o Senado, podia pleitear um cargo político, mas ele não fez isso. Ele continuou se pautando nos fundamentos de Cristo, que era buscar as vidas, libertar os cativos, consolar os que choram. Então, é muito importante que você tenha isso na sua mente. Existem duas verdades, né? Existe uma verdade negativa e tem a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que é expressa na palavra de Deus. Essa é uma verdade incontestável, irrefutável, inegociável. Essa é a Bíblia. E a Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Fala que pais odiarão filhos, filhos odiarão pais. Fala que um irmão vai matar irmão. Fala que vai aumentar cataclismos. Enfim, deixou muito claro que nesse final dos tempos as coisas só vão piorar. Então qualquer tentativa de vender para você uma imagem deformada a respeito das Escrituras é mentira. Faz parte de uma verdade negativa, ou seja, uma verdade que existe no coração do homem, mas não é expressão da verdade divina. Então é uma verdade do homem, né? E muitas vezes eu não posso generalizar, porque eu não conheço os corações, não cabe a mim julgar. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem isso de uma maneira orquestrada, faz de maneira planejada, ou seja, planejam um discurso para enganar a sua vida. E se todos esses projetos de restauração do Brasil, gente, já se fala disso, eu acho que há mais de 10 anos. E a gente não vê nada, nenhum coeficiente no Brasil que tenha dado algum indício de melhora. A gente tem protesto na rua, violência no futebol, violência nas ruas, criminalidade aumentando, em tributação alta sobre nós, serviços públicos de péssima qualidade, a gente sabe disso, nosso sistema de saúde falido, corrupção correndo a solto no governo, polícia ganha um salário miserável, né? Meu irmão é policial, sabe, eu posso testificar disso, eu tenho amigos policiais, poxa, homens que dedicam a sua vida para proteger o patrimônio público, para proteger o cidadão, muitas vezes não são valorizados pelo próprio governo, né? A gente começa a ver os professores, né, que tanto se dedicam a ensinar para os alunos, a partilhar conhecimento, trabalhando em condições assim paupérrimas, em condições subhumanas, né? Tem escola que não tem nem giz, outras não tem nem lousa, escrevem na parede. Não tem carteira, falta merenda, desviam dinheiro da merenda. Então, não teve melhora, gente. Já fizeram ato profético para acabar com o carnaval, fizeram um monte de coisa aí, não mudou nada. Então, seja realista, né? Seja um bom observador. Eu sempre disse, não rola, não vai acontecer. Né, gente, olhe para o foco, as coisas vão piorar, a Bíblia está escrita, angústias como nunca houve e nunca houveram, vão acontecer. E muita gente ficou em berço esplêndido e estão vendo a banda passar. E olha o que está acontecendo, nós estamos no meio de uma pandemia. Gente, é o último ensaio, tá? Então vocês escolhem o caminho que vocês querem seguir e escolham a voz que vocês querem seguir também. Quer escutar a voz profética lá de alguém que disse que Jesus ia voltar em 2007? Beleza. Quer escutar a voz profética que disse que Jesus ia voltar em 2017? Ótimo, vai lá e segue. Quer escutar a voz profética que disse que havia um grande avivamento no Brasil, que depois do grande louvor do dia 6/6 de 2006 ia ter um grande avivamento? Quer acreditar naquela pessoa que te vendeu uma Bíblia por R$900, profética, que ia mudar a sua vida? Quer acreditar no ano do avivamento, da prosperidade, que agora o avivamento vai, como eu já falei, de um projeto aí voltado para a juventude, juntaram milhares de jovens ali e arremessavam sapatos no ato profético, dizendo que ia ter avivamento. Cadê o avivamento? Esse avivamento já remonta desde a época, antes do ano 2000, já falava disso. Vamos trazer o Evangelho para a janela 1040, foi encabeçado na época pelo Morris Cerullo e não deu em nada, deu água. Então tudo que falaram para você foi mentira, foi engodo, então para de cair atrás, sempre no mesmo buraco, tá bom? Então eu peço humildemente que você ouça a voz de Deus, né? E se você considera que eu sou aqui, né, um meio de Deus falar com você, escuta essa voz. Tá, eu não concordo com tudo, Daniel. Beleza, retenha o que for bom. Eu quero que a sua vida tenha o melhor. Eu quero bem para você, tá bom? Não estou cobrando nada, não estou vendendo a minha profética, fazendo promessas de prosperidade para a sua vida, nada disso. Eu estou fazendo isso de graça. Esse vídeo não tem custo.
é para abençoar a sua vida, para te dar norte, para te dar direção. Oferta quem é dirigido pelo Espírito Santo. Só isso. Acabou. Fim de papo, tá bom? Então, não pode ofertar? Ora, intercede. Ajuda a divulgar os vídeos. Está ajudando muito e bastante, tá? Então, fevereiro, houve uma grande onda de frio na Europa, né? Um fenômeno climático tão intenso, tão forte, tão intenso, que ele recebeu vários nomes. Entre eles, a besta do leste, o urso da Sibéria e também o canhão de neve, né? Então, em diversos países dessa região europeia, a Itália, por exemplo, registrou temperaturas abaixo de 20 graus centígrados, né? Isso em fevereiro de 2018. Em março, tem eleições na Rússia e, mais uma vez, Vladimir Putin se reelege com grande facilidade, né? E ele vai ficar no comando agora até o ano 2024, né? Logo depois das eleições, que o Putin se reelegeu e tudo mais, veio à tona aquela história que a Rússia favoreceu a candidatura do Donald Trump, né? Favoreceu a candidatura do Trump. E, de fato, mexeu os pauzinhos ali. E o Trump vai se reeleger, né? Ou ele vai se reeleger normalmente, ou então ele vai se reeleger ou com a ajuda da Rússia, ou ele talvez nem tenha de ter tempo para campanha, com essa pandemia, não dê tempo para campanha, e ele expanda o cargo dele para mais 2 anos, tá? Pode ser que isso aconteça. No Brasil é previsto que o nosso presidente Bolsonaro caia fora para o Mourão assumir. Eu vou colocar aqui várias matérias já falando sobre impeachment do Bolsonaro, né? A ONU criticando o Bolsonaro e já falando que a solução é Mourão, publicado numa revista, né? Porque faz parte do escopo do plano que Mourão assuma o controle do Brasil até no máximo em março de 2021. Tá? Então, o Bolsonaro, em tese, tem que sair até essa data, tá? Muitas coisas vão acontecer por lá. Esse é o plano. Vai acontecer ou não? Não sei. A Economist previu muitas coisas. Gravamos um vídeo em 2019, interpretando a capa da revista Economist, vídeo esse chamado Decifrando Códigos, e muitas coisas já estão acontecendo, né? Muitas coisas estão ocorrendo exatamente como previu a Economist e muitas coisas ainda vão acontecer. Por quê? A Economist conhece um calendário. Calendário esse que eu também sei e eu vou passar para vocês os detalhes. Só que eu vou acrescentar de algo importantíssimo: como se defender, como se preparar para a luta, para o combate, para o que virá pela frente. Isso o Economist não vai te contar, né? Evidentemente, né? Evidentemente não vai te contar, né? Então, uma outra coisa importante que aconteceu também em 2018, março de 2018, assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, né, no dia 14 de março. Né? Você lembra, essa situação da Marielle, assim como o assassinato do prefeito Celso Daniel, não foram elucidados. E, lamentavelmente, eu acho pouco provável que esse crime seja elucidado. Porque tem uma máfia por trás, tá? Existem forças poderosas por trás que vocês não fazem nem ideia. E eu corro um alto risco em falar isso para você. O caso da Marielle não vai ser solucionado, né? E eu vou dizer o porquê. Se vocês têm boa memória, quem estava no comando das investigações, o caso Marielle, era um delegado chamado Genilton Lages. Era mais conhecido como Lages, né? O delegado Lages, Genilton Lages era o nome dele. E ele foi um cara muito esperto, ele é um policial muito dinâmico, né? Sabe aquele cara que gosta de ser polícia, que tem honra da farda, né? Então ele perseguiu realmente como um cão voraz ali atrás, e quem foram os matadores e principalmente os mandantes. Ele chegou nos matadores relativamente um prazo curto de tempo. E ele falou ainda numa entrevista, eu lembro como se fosse ontem, que ele estava muito próximo de chegar ao mandante do crime. O que aconteceu? Para quem não tem boa memória, eu vou lembrar, né? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele acabou pedindo o afastamento, né, do Lages, dizendo que ele estava muito cansado. Então deu para ele um intercâmbio na Itália para ele fazer uma pesquisa sobre a máfia italiana e colocou outra pessoa no lugar dele para coordenar o caso. E o caso morreu por aí, né? Por que será, né? Cartas marcadas, gente, né? Cartas marcadas. Por que não falam nada de rastros químicos? Porque nenhum piloto fala o que ele está carregando, onde ele abastece, né? Qual o propósito. Ninguém conta sobre isso. Sabe por quê? Não é dinheiro, não. Porque uma empresa, uma CNN, poderia oferecer milhões de dólares para ele. Ele não fala por medo. 14 de maio também de 2018, a mesma data que Israel completou, né, 70 anos. Né? O que acontece? A embaixada americana vai para Jerusalém.
estratégico isso, né? Maio, houve o que no Brasil? Greve dos caminhoneiros. Olha, foi um caos, foram 10 dias de greve. E as pessoas estavam se matando por uma garrafa de água, saindo na mão no posto de gasolina que eu vi. Felizmente eu já tinha abastecido, eu vi uma fila grande e saía para fora da rua, então eu fiquei parado, entalado na via, porque tinha um monte de carro em fila, eu tinha que esperar aquela fila andar para poder passar, não tinha por onde passar. E nisso eu vi pessoas brigando, você furou a fila, tal, fez de conta que ia passar, furou a fila, desceu e começaram a sair na mão, sabe? Eu tive que descer do carro para ajudar a apartar a briga, por causa de combustível, por causa de água, porque entra você no modo de sobrevivência. Você acha que se faltar comida numa pandemia, as pessoas entram no modo de sobrevivência, né? Vão te matar sim por uma garrafa de água. Por isso que atualmente eu estou gravando esse vídeo, repito, no dia 5 de abril de 2020, né? O Sérgio Moro pediu que a Força Nacional saísse nas ruas. Isso não é lei marcial, não é. A Força Nacional está para preservar os estabelecimentos comerciais, a segurança dos hospitais, né? Para proteger a população, porque a possibilidade de haver saques daqui para frente é muito grande. Em abril ocorre, em 2018, a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O mundo sente-se também ameaçado com o tom do Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Inclusive foi pauta, né, da abertura de uma das assembleias da ONU, né, a preocupação com a Coreia do Norte e seu possível ataque bélico militar, onde ele ameaçou todo mundo, né? Ameaçou inclusive o Japão, né, porque está mais próximo, ao alcance dos seus mísseis. Agora ele chega nos Estados Unidos. E teve aquela troca de insulto entre o Kim e o Trump, né? O Trump chamava ele de homem foguete. Aí ele dizia, acontece que eu tenho um botão na minha sala, se eu apertar esse botão, acaba com o teu país. E o Trump responde, então, mas o meu botão é maior que o seu botão, e se eu apertar, o meu botão funciona, varro você do mapa. E depois, toda aquela troca de amores, né, e troca de flores, eles acabam, então, promovendo uma pequena paz, uma trégua. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte fazem um tratado de paz, e Donald Trump se encontra com o Kim, né, fazendo um acordo de paz para que a Coreia do Norte cessasse com seus testes militares e parasse também de fazer enriquecimento de urânio e testar a construção de bombas nucleares, né? Isso aconteceu no dia 12 de junho de 2018, né? Assim, 12 de junho, não é dia dos namorados? Então foi uma coisa muito romântica que aconteceu, né? Só que Kim não honrou a palavra, ele voltou a fazer testes nucleares. E agora o Irã, depois que os Estados Unidos atacou o Irã, né? O Irã ficou furioso, né? Ficou furioso depois daquele ataque, ameaçou os Estados Unidos, né? Houve uma tensão de guerra ali, chegou a ameaçar inclusive Israel, e é bem provável que o Irã faça alianças com palestinos e com outros países, né, das suas proximidades, os Emirados Árabes, e venham sim, de fato, atacar Israel. E aí os Estados Unidos têm que intervir. Se os Estados Unidos intervir, pode haver uma guerra que venha, por acaso, favorecer Israel, supondo, né, atacando, por exemplo, o monte onde eles querem reconstruir o templo, né, onde hoje tem uma mesquita, que é aquela grande discussão, aonde construir o templo. Já tem o Instituto do Templo, está tudo pronto para a reconstrução, falta o local, tem que ser no Monte Moriá, né? Se por acaso essa guerra trouxer de volta aquele território que já foi de Israel, porque Salomão construiu o primeiro templo ali, né, então aquilo pode favorecer a reconstrução do terceiro templo. Está na Bíblia isso, e o Instituto do Templo de Israel já tem vários utensílios, já tem um candelabro, vou pôr aqui, candelabro de ouro, né, toneladas de ouro, milhões de dólares investidos, já tem vestes sacerdotais, já tem plantas, já tem tudo pronto, está tudo pronto, só falta construir, né? 12 em junho e julho, né, existe uma separação. Lembra daquela época dos imigrantes que foram para os Estados Unidos? Muitos mexicanos, inclusive, e o Trump acabou separando os filhos dos pais. Muitas dessas crianças ficaram aprisionadas em gaiolas. Algumas dessas gaiolas foram gaiolas do próprio Walmart, né? Algumas dessas. Coisas que cerca de 2.000 crianças foram aprisionadas e separadas dos pais, e isso viralizou na televisão, na mídia mundial. E eu lembro que eu fiz um vídeo em 2017 falando sobre lei marcial e extermínio da população mundial, e eu falei das gaiolas do Walmart, eu falei dos caixões da fêmea, dos cemitérios de concreto, falei sobre pandemias que poderiam ocorrer, deixei tudo ali cantado a bola, a lei marcial, né, inclusive os campos de concentração que já existem. Ou seja, a ARP. E por que eles estão destruindo as cidades, né? Tem uma seca avassaladora em Goiás, ciclone em Belém do Pará, já te falei, o clima está diferente. Você já ouviu falar em FEMA? FEMA, F-E-M-A?
É um órgão militar americano que cuida das tragédias e dos cataclismos. FEMA, guarda isso, tá bom? Eles estão preparados para uma grande pandemia. Ah, será a gripe amarela, a febre amarela, Daniel? Tem um foco de febre amarela aqui e ali. Está se alastrando a febre amarela. Sim, já tinha sido erradicada no nosso país. É uma peste, matou muita gente. Ainda não é a febre amarela, tá? É um teste, vai piorar, é o princípio das dores. Na minha inferência particular é a gripe espanhola. A gripe espanhola, se pulverizarem com esses rastros químicos que ninguém fala o que é porque é por dinheiro. E se oferecer para um piloto 1 milhão? Não, eles não estão com a boca fechada por dinheiro, eles estão por medo. O medo você preserva o segredo do medo, né? A não ser que você tenha Jesus no seu coração, sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e toca a trombeta, mais ou menos como eu estou fazendo aí, né? Então, agora imagina, caixões da FEMA, gripe espanhola vai te matar em 6 dias, não tem cura a gripe espanhola, tá? Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Milhares de caixões da FEMA estão espalhados pelo mundo, tá? Pelo mundo. Eu mesmo fui testemunha ocular do porto de Paranaguá. Uma vez, quando eu estive ministrando no seminário lá, eu vi caixões da FEMA, milhares deles. Estão espalhados em tudo quanto é canto. Cada caixão cabe 4 pessoas. Então, alguém que morreu de uma pandemia, você não pode enterrar num solo comum. Vai contaminar o solo. Então, o que você faz? Cemitérios de concreto. Tá, sim, de cemitérios de concreto espalhados pelo mundo em pontos estratégicos, né? E tem também vários campos de concentração da FEMA. Por que campo de concentração? O que justifica? Porque se eles tiverem que intervir e de repente faltar comida, você sabe que o povo vai se matar por comida, vai se matar por água, virou The Walking Dead, né? Vai se matar por essas coisas, por suprimento. O dinheiro não vale mais nada. A sua mansão, sua Ferrari, o seu cargo na empresa de presidência não vai valer mais nada. Então, por causa disso, vai ter muitos conflitos. Então, a polícia, o exército, os militares vão ter o dever de conter essas manifestações e prender as pessoas que estão subvertendo a ordem social. É essa a pegada, tá bom? Por isso que eles têm lá. Então, eles já estão prevendo, a FEMA já prevê, que vai ter uma grande pandemia e vai ter certamente grandes focos de rebelião no mundo. E eles vão conter dessa maneira. Então, eu vi algumas matérias falando do Walmart, sabe Walmart? A rede de supermercados. Walmart é uma rede de supermercados muito ampla. Eles têm tudo, né? Tem pet shopping, tem comida, tem água, tem remédios, porque tem farmácia. A pet shop tem... Ai, meu Deus, pet shop. Eu fico nervoso ao vivo, gente, que eu tô vendo um monte de mensagenzinha e eu não posso cumprimentar vocês ainda. Tô sem óculos. Quando eu colocar o óculos, a gente troca uma ideia. Então, tem tudo lá. Tem roupa. Parece algo legal para ser abrigado, né? Então, parece algo bom, algo bom. O que aconteceu? Vou postar posteriormente à live as matérias que correspondem ao que eu tô falando para vocês, tá bom? O que aconteceu? O Walmart praticamente estava falindo no Brasil. Várias notícias nos veículos de mídia de comunicação aqui no Brasil sinalizaram para nós que eles iam fechar mais de 60 lojas aqui e estavam falindo. E de repente mudou a presidência. Quem é esse cara? Será que é membro do clube de golfe? Então, quando esse cara assumiu, o que ele fez? Não vamos fechar não. Vamos investir R$1 bilhão no Brasil. Vocês têm ideia do que é 1 bilhão? Aquele Gideão lá, ele juntou 50 milhões da casa dele. 1 bilhão são mil milhões. Gente, eu não sei nem como gastar uma coisa dessa, se eu tivesse, né? É muita grana, 1 bilhão no Brasil. Só em Pernambuco já estão investindo na reforma das lojas, Walmart, mais de 100 milhões. Vou postar as imagens aqui depois. Então, eles já estão investindo. Por que eles estão reformando? Eles têm mais de 400 lojas, mais da metade já está em reforma, né? Alguma coisa está acontecendo. E pasmem, o Walmart tem ligações íntimas com a FEMA. O que tem a ver o mercado com o órgão de segurança nacional de cataclismos? Intimamente. Eu vou mostrar para vocês o logotipo supermercados Walmart nos Estados Unidos, escrito embaixo FEMA. Inclusive tem militares incentivando, vem para cá, né? Você vê fotos, imagens de agências militares dizendo, vem para cá, se tiver um cataclismo, se vier um furacão, tsunami que o Harp causou, vocês vêm todo mundo pro Walmart, tá bom? Existe. Ou seja, a FEMA está preparada também para uma pandemia, sabia disso?
Dá uma olhada aqui, ó. Você observar essa reunião de cúpula do Trump, você vê lá no fundo tem uma televisão, né? Tá escrito lá o quê? FEMA. E aqui nessa outra imagem mostra o Trump junto com outro homem. Se a gente der um zoom na imagem, olha lá que tá escrito no paletó do cara, FEMA. De novo, ou seja, a FEMA está envolvida com as pandemias. Estão preparados para uma quantidade absurda de mortos. Quando soltarem a grande pandemia, 1/3 da população mundial vai morrer, né? Eu vou te dar estratégia para que você não faça parte desse 1/3, tá bom? Então, na ocasião, foram várias imagens divulgadas dessas crianças e chocaram o mundo, né? Então, em junho nós tivemos também a Copa do Mundo, sediada, o mundo parou para assistir a Copa, sediada pela Rússia, né? Todo mundo parou para ver a Copa na Rússia. E teve algumas cenas engraçadas. Normalmente é o presidente que entrega a taça ao time campeão, mas estava chovendo, e acho que foi o Macron, se não me falha a memória, foi lá, tomou uma chuva para entregar a taça, né? Então, em julho e agosto de 2018, a Europa ficou asfixiada com uma enorme onda de calor, né? Que chegou com grandes incêndios, inclusive florestais. E não foi só, né, em determinadas regiões, espalhou por vários pontos. Foi na Grécia, na Espanha, Portugal, Ásia, assim também como o oeste dos Estados Unidos. Sofrem com uma enorme onda de calor. Califórnia e Flórida, né, também sofreu, inclusive, com grandes incêndios de grandes proporções. Segundo a ONU, no ano de 2018, foi o ano que foi anunciado, né, como o 4º ano mais quente registrado em toda a história, e isso em 2018. Tá? Em agosto, as situações com os venezuelanos aqui em Roraima pioram, né? E a crise humanitária começa a entrar em colapso. Muitos começam a adentrar o Brasil, né? Há um verdadeiro êxodo da população venezuelana, né? E trouxeram para o Brasil uma nova epidemia que já tinha sido erradicada, tiveram que vacinar a população de novo, trouxeram sarampo para cá, lembram disso? Em setembro, Bolsonaro é esfaqueado. E isso me faz lembrar muito do projeto MK Ultra. Se eu te hipnotizar, acho que eu já falei isso antes, se eu fosse um hipnólogo e conseguisse te hipnotizar, você jamais faria algo que você não é capaz de fazer, né? Não faria conscientemente. Mas o MK Ultra te destrói a sua mente e provavelmente esse rapaz foi programado por um projeto chamado MK Ultra que remonta à década de 50. Acho que eu citei no vídeo anterior, você assistiu a série e também o documentário Na Bomber, né? Em setembro, um incêndio destrói o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Se perde o quê? Cultura, se perde informação. Quanto menos culto um povo, quanto menos informação, mais fácil dominá-lo. De 11 a 17 de setembro, com a mobilização de cerca de 300 mil homens, a Rússia realiza o seu maior desfile militar desde a antiga União Soviética, né? Por que ela fez essa demonstração de força? A troco de quê? Exatamente em setembro. Em outubro, Bolsonaro vence a presidência. Em setembro, ocorre a reunião da Assembleia Geral da ONU. Nessa Assembleia, de uma reunião diplomática, né, onde contam líderes do mundo inteiro, chamou a atenção o discurso de abertura, proferido pelo secretário-geral, o português Antônio Guterres. Ele disse o seguinte, sobre o crescente caos e confusão do planeta. Presta atenção nas palavras dele. Antônio Guterres, acho que é isso, tá? Olha o que ele diz. Hoje, a ordem mundial está ficando cada vez mais caótica. A ordem mundial necessita o quê? De uma nova ordem mundial. Bento XVI já falou que precisa. Agora, a própria China, atualmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a China já se coloca como sendo a primeira do mundo. Eu sou a primeira, né? Eu sou a primeira potência do mundo. Eu que vou dar as cartas daqui para frente, né? Então, muitas coisas começam a mudar nesse cenário, né? Em novembro, Sérgio Moro, ele aceita o cargo de ministro da Justiça. Em novembro, existe o Brexit, né? No dia 25 de novembro, os líderes de 27 países remanescentes da União Europeia aprovam o acordo para a saída do Reino Unido do bloco. Claro que não saiu de imediato, mas foi aprovado naquele momento. Novembro, um grande incêndio na Califórnia, né? Esse incêndio recebeu o nome de Camp Fire, né? Levou 2 semanas para ser totalmente controlado pelo estado americano da Califórnia, né? Nesse mesmo ano, 2018, ocorriam várias guerras simultaneamente, 12 guerras para ser exato, pequenas guerras, né? Entre países menores. Só para citar algumas, houve guerra, estava tendo guerra na Somália, no Iêmen, na Nigéria, etc. 12 ao todo, né?
né? E essas guerras forçaram muitos refugiados, lembra daquela crise de refugiados, a saírem de seus países, né? E criou imagens muitas vezes que marcaram negativamente a população, né? Eu não vou nem citar a imagem, que só de pensar me corta o coração, mas eu lembro que mais de 920 mil pessoas foram os primeiros, estavam se refugiando, né, buscando outros países, né, 920 mil refugiados, somente nos 4 primeiros meses de 2018, 920 mil refugiados estavam procurando um local para ficar, né? Então 2018 teve vários fatos marcantes, né? Talvez por isso a propaganda do Itaú, lembra daquela propaganda do Itaú? Itaú fala Feliz 2018, aí avança no calendário, chega 2023. Por que começou em 2018? Porque 2018 completou 70 anos do Estado de Israel. O que o banco está querendo dizer? No meu entender, eles sabem que a população, a maioria vai morrer, 1/3 vai morrer. Mas eles, os poderosos, os banqueiros, as pessoas do clube de golfe, tem bunkers super poderosos e resistentes que vão preservá-los. Eu já falei sobre isso antes num vídeo também chamado Campos de Fogo, né? Então eles estão dando um anúncio. Olha o que vai acontecer em 2023. Essa foi a minha impressão, porque ele gira vai até 2023. Eu vou colocar aqui um frame, né? Um frame é um pedaço do vídeo, uma das cenas. O vídeo, na verdade, é uma série de fotografias que, passadas em velocidade, te dão a impressão de movimento. Quando você congela num frame, numa foto, você consegue ver melhor. Uma menina está andando no meio da rua, mas quando você freia a imagem, você vê um prédio atrás dela em ruínas. Não é que ele está em ruínas assim, metade dele em pé. Ele está inteiro em pé, mas faltam uns pedacinhos. Ele está meio escombros, e está preto, está escuro. A impressão que dá é que ele recebeu uma carga nuclear, como se uma bomba atômica tivesse explodido ali. Aí virou uma polêmica isso, mudaram o final, colocaram a menina com os braços assim, ó, no final, né? Como que dizendo, eu estou vendo tudo isso e eu estou de mãos atadas, eu não posso fazer nada. Então, 2023, o Itaú cantou a bola para 2023, tá? Então, lembrando que existem bunkers, né? Na verdade, 5 pequenas cidades espalhadas pelo mundo, isso para os satanistas, onde 100 mil privilegiados poderiam ocupar uma dessas 5 cidades espalhadas pelo mundo, que podem abarcar até 20 mil pessoas por até um período de 10 anos. Tem estrutura para sustentá-los por até 10 anos, né? Eu falei sobre isso num vídeo Campos de Fogo. Então, essa propaganda seria para nós uma espécie de mensagem subliminar, de um aviso, né? Poderia estar sinalizando uma terceira guerra mundial? Vocês sabem que uma pequena centelha vira uma guerra. Não precisa muita coisa, não. Quando os Estados Unidos atacou o Irã, já ficou temeroso. Recentemente, o Irã, o Serviço de Inteligência americano, acabou descobrindo que o Irã planeja um ataque a uma das bases americanas no Iraque. Pelo fato de os Estados Unidos souberem disso, Trump postou no seu Twitter, eu vou pôr aqui. Se eles fizerem isso, né, eles vão se arrepender profundamente, dando a entender que se fizerem isso, ele vai varrer o Irã do mapa, né? Então, você vê como, né, basta o primeiro disparo. Tem guerras que estão por um fio, como eu já falei no vídeo, caos mundial. Guerras estão por um fio no planeta todo. E essas centelhas podem virar grandes fogueiras, podem se transformar uma guerra planetária muito rápido, né? Então, marquem essa data, 2023. Por que o satanismo escolheu 2023? Por que a propaganda do Itaú vai até 2023? Por quê? Né? O que há, então, o que vai acontecer nesse espaço de tempo de 2018 a 2023? O que vai ocorrer nesses 5 anos? O que já está ocorrendo? Essa pandemia, por exemplo, é um teste. Vão ter mais testes, calibragem das ondas HAARP, sim, tentativa de ver se a população é mansa, aceita uma lei marcial, né, provavelmente, e tantas coisas mais, né? Então, essa data não foi escolhida aleatoriamente, né? E existe também um grande asteroide, ele vai passar perto da Terra, não está em chance de colisão, não está em rota de colisão. Ele foi descoberto há 2 décadas e é monitorado pela NASA há 2 décadas. Esse asteroide, ele foi apelidado até de asteroide do Apocalipse, né? O seu nome foi batizado de Bennu, B-N-N-U, né? E foi descoberto, como eu disse, há 2 décadas. E aí passa a ser monitorado. Como no ano 2020 ele vai passar mais próximo da Terra, a NASA vai mandar uma sonda até ele para analisá-lo. E mapeando o asteroide, chegaram a uma conclusão que o melhor ponto de aterrissagem
é uma cratera, né? Uma cratera de 140 metros de profundidade. E curioso que o nome dessa cratera, né, onde a sonda OSIRIS-REx pousará no asteroide no segundo semestre de 2020, né, ela é chamada Nightingale, ou Nightingale, né? O mesmo nome que nós vimos na revista Economist, no vídeo Decifrando Códigos, que nós interpretamos como sendo a pioneira da enfermagem de guerra, né? Uma mulher que foi pioneira da enfermagem de guerra. Mas Nightingale, né, ou Nightingale, é também o nome dessa cratera. Então, nós vemos esse nome lá na revista Economist, cantando a bola, né? Mais uma vez, né? Então, eles já sabiam. Então, eles conhecem um calendário. Quero também lembrá-los que eu cantei a bola que a Dilma ia sair, num vídeo chamado Protesto, a chama que queima a palha, né? E saiu, mesmo na época que diziam, não tem prova contra ela. Pois é, mas pegaram, né? Teve impeachment, assumiu o vice. Depois... No meio da sua trajetória, sabe que muitas pessoas não vão acreditar em você, vão te perseguir, então eu estou te incentivando a tomar essa cruz, né? Que as coisas vão piorar. Eu quero falar uma coisa para vocês, prestem atenção nisso, datei hoje, né? 29 de outubro de 2014. Nós tivemos aí umas eleições bastante conturbadas. É um fato histórico o equilíbrio, né, de votos, apenas 3 milhões, cerca de 3 milhões, um pouco mais do que isso, de diferença a favor da Dilma, o que é uma coisa histórica, isso nunca aconteceu. Então vamos pensar bem, a Dilma agora vai começar a governar um país dividido, vai governar um verdadeiro barril de pólvora, né? Uma série de escândalos, corrupção aqui, acolá, qualquer centelha que houver, o mandato dela corre risco. Qualquer problema que ocorra, qualquer algo que venha à tona, que venha perturbar esse equilíbrio, né? Essa balança que agora está muito sensível, ela pode sofrer inclusive impeachment, como fizeram com o Collor. Então a gente vive um momento que as coisas estão tensas e a igreja tem que estar preparada para essas mudanças e preparada para as perseguições e os açoites que virão até nós. Então te prepara, voz que clama no deserto. Te prepara para que você seja uma dessas vozes para clamarem a volta de Jesus, prepararem a terra para... Depois teve um documentário brasileiro, inclusive ele concorreu ao Oscar, Economia em Vertigem, alguma coisa assim, onde mostra, né, que quando a Dilma sai, o vice-presidente assume, mostra a cadeira da presidência e toca uma música, né? Para quem não conhece, é só uma música. A música clássica é um requiem. O requiem é uma música funerária, é uma música de morte, é uma música para sepultamento, né? Isso que é um requiem, foi composto para isso daí. Curioso que coloca exatamente isso, né? Então, retomando, a sonda que está indo até esse satélite vai coletar amostras. Ela vai ficar lá até 2021 e vai retornar à Terra em 2023, bem 2023. Será que ela poderá trazer consigo uma bactéria ou um vírus adormecido, congelado, que pode solapar o planeta? Ou será que eles vão usar mesmo o vírus da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, vou mostrar imagens aqui, extremamente mortal. Você vê, nasceu em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, durou 9 meses e matou mais gente do que a Primeira e Segunda Guerra juntos. Olha as imagens aqui das pessoas, tudo de máscaras, né? Várias pessoas ali, matava super rápido, não tem cura, pegava a doença de manhã, à tarde estava morto, causava uma falência múltipla de órgãos, sangramento, né? Não tem cura. E há matérias aqui
Vários países ressuscitaram o vírus da gripe espanhola. Vários, não um, mas vários. Estados Unidos foi o primeiro, mas outros já ressuscitaram também. Então o vírus da gripe espanhola, essa arma química, está na mão de outras superpotências também, que se disparado na atmosfera, depois de feito o teste agora com o coronavírus, já sabe exatamente de onde disparar, qual a velocidade da pandemia, quantas pessoas são acessadas, né? E se fosse gripe espanhola agora, em vez do coronavírus, mais de 2,5 bilhões do planeta teriam morrido, né? E não cerca de 0,25% da população, como está ocorrendo agora. Então, a Bíblia diz que vamos ter um tempo, sim, de trevas, densas trevas, angústias, perseguições, fala de pestes também. Interessante, vou mostrar aqui uma imagem. O Bill Gates chegou a falar, o Bill Gates é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa com uma formação acadêmica, é um empresário de sucesso. Não estamos falando de um leigo, não foi um Zé Mané aí, alguém que se autoproclamou pastor, líder, apóstolo, porque a gente vê pipocando aos montes aí, que fala uma groselha. É alguém inteligente, culto, que merece o nosso respeito. Respeito pela sua intelectualidade, eu não estou falando de religião, né? Mas ele disse que nós corremos um sério risco, a humanidade corre um sério risco de sofrer uma grande e terrível pandemia. E a Bíblia já diz que isso vai acontecer. Esses dias eu assisti na History, quem me acompanha no Snapchat deve ter visto, né, um documentário chamado Revelações. E esse documentário mostra exatamente o traçado do Apocalipse, né? Achei muito bacana, tem 3 horas de documentário, passou na History, alguém escreveu para mim e falou que quem tem o canal NET, né? Quem tem a NET em casa tem um canal chamado Now, e nesse canal, que é semelhante a uma Netflix, eu não sei porque eu não tenho, né? Você consegue achar esse documentário da History completo. Eu procurei no YouTube e não encontrei. Mas fica aí a dica, se você tem TV a cabo, alguma coisa, procura lá esse documentário, certamente eles vão reprisar. Mas o que me chamou a atenção é que eles passaram no primeiro dia do ano. No dia do ano que a gente devia estar assim, entusiasmado, né? Fazendo planos, não é isso? Esse ano vai melhorar, a coisa vai de bom para melhor, Brasil restaurado. Não, a própria History, que sempre quando faz documentário, deprecia a parte cristã. Você vê documentários sobre Jesus, quando a History faz, pelo menos aqueles que eu assisti, sempre mostra um Jesus histórico, mas nunca remete a ele a sua divindade. Sempre procura fazer uma análise fria dos fatos, né? Sempre deixando uma ponta de dúvida, deixando uma ponta solta. Mas esse documentário Revelações, a coisa está muito bem amarrada, muito bem concatenada, ou seja, até as pedras estão clamando. Jesus falou isso: se meus discípulos pararem de falar, as pedras vão clamar. Então nós vivemos um tempo onde Deus está usando as pedras, Deus está usando as mulas, os jumentos, Deus usa quem Ele quer. Teve uma outra coisa curiosa, vou mostrar aqui também, então Bill Gates falou sobre isso, documentário da History Revelações, né? E teve um Só quero lembrar, tá? Coronavírus é um teste para saber aonde que eu posso disparar o vírus, né? Qual local do planeta a pandemia se espalha mais rápido, qual a velocidade que se espalha, como a população reage, qual o impacto disso na economia, né? A população fica mais subserviente, ela aceita, digamos, uma lei marcial, aceita as medidas de contenção, isso abala a economia quanto? Quanto tem a queda da bolsa? Quanto funciona? Quanto tempo eu preciso para poder desestabilizar a economia de forma tal que seja pior, guarda bem, do que a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Então, vamos ter um caos na economia, sim, né? Então, fiquem preparados para isso, vai vir mais para frente, né? Porque, por exemplo, o coronavírus, até o presente momento, né, a última notícia que eu peguei, no dia 29 de março, os números de infectados no mundo, né, já passavam de 700 mil, agora passou de 1 milhão de infectados. Mas de mortos, tinham 33 mil, agora são 44 mil, né? Se nós pensarmos o índice de mortalidade, é muito baixo dentro da população mundial, não dá nem 0,25%, né? Se fizer a conta, se tivesse 1 milhão de mortos, não daria nem 0,25% da população mundial. Já a grande pandemia, se fosse uma gripe espanhola, mataria 1/3 da população. Não é ainda a grande pandemia, e esse abalo econômico que nós estamos tendo ainda não é a grande recessão, tá? Vai ser pior do que a quebra da Bolsa em 1929. Uma hora equivale a 41 anos, né? Que ano que nós estamos agora? 2017, né? Então, se a gente pegar 41 e dividir por 2, nós vamos ter a metade disso daí, 20 anos e meio.
não é isso? Então, se a gente pegar 2000, que começou o terceiro milênio, e jogar mais 20 anos e meio, nós vamos chegar no ano 2020, em junho do ano 2020, entenderam? Junho do ano 2020 ocorre, então, a primeira meia hora do terceiro milênio. É a primeira meia hora do alvorecer do terceiro milênio. Seria agora, e a próxima meia hora, né, a próxima meia hora, aí sim eu acredito que vai ser a hora sombria. Vai ser um momento de trevas, de densas trevas. Eu acredito nisso, né? Então eu estou vendo que as coisas estão rumando. Então, em setembro de 2023, o que vai acontecer em setembro de 2023? Corresponde ao ano judaico, do calendário judaico, ao ano 5784, tá bom? Guardando as datas aí, no 2023, vai corresponder ao calendário judaico no ano 5784. Exatamente a partir do dia 16 de setembro, né? Porque a comemoração é diferente da nossa, a contagem de tempo é diferente. Então, de 16 de setembro, após o dia 16 de setembro, eles já estão no Ano Novo Judaico, né? E eles estão também no período do verão, ainda estarão no verão, né? Em Israel ainda estará verão, quando eles estiverem comemorando o Ano Novo Judaico, ainda estará em período de verão. E curioso que Jesus disse, né? Quando chegar o verão e os ramos tiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas. Jesus faz uma alusão ao verão, né? Pois é. Da onde é que partiu então essa contagem de tempo dos judeus? O calendário judaico, né? Se ele está no ano 5784 em 2023, quer dizer, qual é o marco zero? O que define o marco zero para o calendário judaico? Como isso funciona, né? E se inicia desde a criação do homem. Então eles estão contando o tempo, os judeus, desde a criação de Adão, desde a criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Pela Torá, o homem foi criado no dia 7 de outubro de 3761 a.C. Pela Torá, o homem foi criado dia 7 de outubro de 1761. A contagem de tempo vem até aqui. Tanto é que se você quer tirar uma prova disso daí, você pega o ano que vai estar, 5.784, diminui 2023, menos 2023, que vai ser o ano, né? Que eles vão completar 5.784 anos, vai dar exatamente o número 3.761. Então esse é o ponto de partida do calendário deles, esse é o ponto de partida, ele começa, tá? E existe uma outra linha, essa mais ortodoxa, pautada também na Kabbalah, pautada no Talmud, no Kabbalah, em outras linhas judaicas um pouco mais herméticas, né? O mundo, segundo essa linha, não teria 6.000 anos, como muitas linhas judaicas acreditam que o mundo, nosso planeta, tem 6.000 anos. Então o mundo não teria 6.000 anos, como muitos pensam, mas se fosse assim, 6.000 anos, a gente teria que desprezar a época aí dos dinossauros, e os dinossauros existiram, porque tem fósseis dos dinossauros, existiam, e sim 6.000 anos, no sexto dia, né, pautando, um dia para Deus é como 1.000 anos é como um dia, se eu me pautar por isso. Então depois de um período ali, Adão foi criado, e a partir da criação de Adão, quer dizer, começa uma contagem de tempo. E os dinossauros, como é que ficam nessa contagem, né? Então vou tentar explicar de maneira simples e rápida, né? E se não der para explicar nesse vídeo, a gente continua no próximo, tá? Eu não quero que fiquem longos esses vídeos, quero que você absorva. Então certas linhas judaicas mais ortodoxas acreditam que o nosso planeta não tem 6.000 anos, mas sim 12.000 anos. 12.000 anos, né? Então, na verdade, eu creio, meu entendimento, quando se fala, quando Deus está criando o mundo, e passou tarde de manhã do primeiro dia, tarde de manhã do segundo dia, do terceiro até o sexto, na verdade, não são dias como a gente conta, né? Não são dias de 24 horas. Também não são dias de 1.000 anos. 1.000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1.000 anos, né? Como vai estar em Salmo, como vai estar em Pedro. Também não creio que significa isso o tempo todo, tá? E então eu acredito que esses períodos de criação, primeiro dia, segundo dia, são eras, são períodos de tempo, né? Existem, pela cultura, pelo conhecimento da nossa geologia, né, 4 eras principais: a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, tá? 4 eras. Cada uma dessas eras ela é dividida por fases, né? E cada uma dessas fases é desmembrada em vários períodos. Então, existe um leque por aí.
Cada era é dividida por fases, cada fase é dividida por períodos, que por sua vez estão divididos em épocas, cada período é dividido em época, formando assim a nossa escala geológica de tempo, assim que a gente conta o tempo. Então eu entendo que são eras, tá? Os dias ali são eras, então passou um período de tempo para que haja criação. Se a gente pensar pelo sistema evolutivo, o mundo não pode ter 12 mil anos, Daniel. Então você está falando em eras, realmente existem milhões de anos se passando aí. Sim, pelo sistema evolutivo, claro, precisava de milhões de anos para ter ali uma metamorfose, para ter uma mudança anatômica, para ter uma geração diferente, uma seleção natural, né? Teria que passar um tempo longo até que isso acontecesse. Pelo sistema, pela teoria da evolução, sim, precisaria de bastante tempo. Mas nos pautando pela teoria da criação, Deus fez, Deus pode ter feito em menos tempo, né? O que para nós poderia levar muito tempo, para Deus é pouco tempo. Então poderia ser menos tempo do que a gente imagina de milhões. Então, como o nosso calendário de tempo ele é contado a partir do pensamento judaico, e os judeus são o nosso relógio de tempo, é a figueira que Jesus coloca como representatividade, vamos nos pautar no calendário judaico, ok? A contagem de tempo que eles se estabelecem, tá? Então esse é o nosso indicador de tempo. Então 12 mil anos tendo a Terra, né, segundo uma das linhas judaicas mais conceituadas, que ela abarca, né, o Talmud, a Torá e a Kabbalah, né, teria 12. E esse número 12 faz muito sentido, né, porque o 12 a gente vê muito presente na Bíblia. 12 apóstolos, 12 tribos, 12 pedras nas vestes sacerdotais. Vamos ter uma série também sobre o poder das pedras, vamos falar sobre a representatividade delas. 12 pedras citadas em Apocalipse que adornam a cidade santa, 12 cestos na multiplicação dos peixes e pães que Jesus fez, né? Então 12 é um número muito representativo e não por acaso, né? Então, pela linha judaica, essa linha mais aprofundada, digamos assim, o mundo começou a ser criado, né, começou a ser forjado por Deus no ano 9.977. O mundo começou a ser forjado no 9.777, tá? Se você pegar 12 mil, que é o número que eles imaginam que tenha o planeta, menos 9.777, né, nós vamos ter o número 2023 como lacuna, como resultado. Que coisa curiosa, né? Não parece um sinal matemático para nós aí? Curioso, né? E o que aconteceu nesse período de tempo, né? O que aconteceu nessa lacuna de tempo, né? Nesse vácuo, nesses 2023 anos, né? É claro, Deus criou muitas coisas nesse período, são eras, né? Durante eras, Deus criou muitas coisas, né? E então, Deus havia já criado muitas coisas, depois criou Adão. É interessante que quando fala da criação, há dois momentos na Bíblia que fala da criação. Fala em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Homem e mulher. Tá vendo? Homem e mulher. Tá vendo? Aqui é uma pista, tá? Pra gente. Eu não quero entrar profundamente nesse assunto porque não é a pauta principal desse vídeo. Tá em Gênesis 1:27. Só que depois, isso aqui no sexto dia, né? Em Gênesis, no capítulo 2, diz outra coisa. Então o Senhor fez cair num sono pesado sobre Adão. E a este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Quer dizer, Eva foi formada ali, no Gênesis 2, né? Então, o que está certo, né? Então, os dois estão certos. Um simplesmente simplificou a história, e o outro contou a história mais amplamente, né? Desmembrou a história. Então, não há aqui erro, tá bom? Veja um vídeo nosso também, o Espírito das Águas. Lembra que Deus não criou as águas? As águas já existiam. E Deus fez separação entre as águas de cima e as que estão embaixo, né? Veja o vídeo nosso, o Espírito das Águas, e também assista um vídeo Espelhos do Céu, tá? Então, coisa curiosa aí. Então, quando Adão foi criado, é importante lembrar, quero finalizar esse vídeo nesse ponto. Quando Adão foi criado, é importante lembrar que ele estava no paraíso, né? Você já viu o vídeo A Sentença de Adão? Vale a pena ver. Veja esse vídeo, A Sentença de Adão. Vai te ampliar o conhecimento. Quando Adão foi criado, ele estava numa dimensão temporal diferente da nossa. Adão era imortal. Então, a partir da sua criação, não se conta tempo, porque o tempo não existe para quem é imortal. Para quem é imortal, não tem tempo. E o tempo não é contado
não é contabilizado, o tempo não existe, não é? Ele só se torna mortal depois do pecado original, onde ele é expulso do paraíso. Aí ele passa a ser mortal e aí começa uma contagem de tempo pautado na nossa contagem terrena, né? A translação da Terra, rotação e translação da Terra, né? Então, antes disso, ele era eterno, era imortal. Então não havia tempo para ele. Então não havia, evidentemente, interesse em contar o tempo, já que o tempo não existe. Antes de ser expulso, era assim que era. No paraíso não havia tempo, né? No paraíso também tinha uma característica interessante que vai corroborar com o vídeo que eu quero que você assista, a sentença de Adão. Diz assim, em Gênesis 2:12, e o ouro dessa terra é bom, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Lembrando, quando a gente for falar sobre o vidro das pedras, somente Lúcifer, das 9 pedras que ele recebeu essa pedra chamada sardônica. Por quê? E essa também é uma pedra relacionada às pedras que vão adornar o paraíso celestial. Ela está ligada intimamente ao paraíso celestial. Então, mais uma coisa curiosa, que no Jardim do Éden era encontrado essa pedra aqui, sardônica, Gênesis 2:12, tá? Falando aqui sobre o paraíso. Não sabemos quanto tempo Adão ficou só, né? Ele ficou só por um período até que ele sentiu falta de uma companheira. Mas ele tinha responsabilidades. Adão não foi criado um bebê, ele foi criado adulto. A inferência judaica é que ele foi criado com 20 anos de idade, né? Por que eles pensam 20 anos de idade? Porque com 20 anos de idade era uma idade, pelos hebreus, considerada uma idade madura. Com 20 anos ele poderia se casar, aos 20 anos ele podia se alistar e ir para a guerra, podia ir para o exército, né? Tinha que ter de 20 anos para cima. Só vem Números 1:18, por exemplo, falando sobre isso. Ele podia se casar, podia se alistar para a guerra. Ele tinha também a idade o suficiente para fazer os sacrifícios, né? Também de 20 anos para cima, né? Então tudo isso vai estar em Números 1:3, Êxodo 30:14, vai estar explicando que de 20 anos para cima você pode assumir responsabilidades, você pode casar, você pode fazer sacrifícios, você pode participar do exército, né? De 20 anos para cima. Então Adão foi criado provavelmente aos 20 anos de idade. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou esperando Eva, mas como 40 é um número muito presente na Bíblia, Jesus ficou 40 dias e noites orando no deserto, né? 40 anos no deserto, Moisés peregrinou com os hebreus. 40 anos Moisés ficou afastado do Egito para depois voltar com autoridade e enfrentar Faraó. Então esse 40, ele é muito presente, né? Muito presente nas escrituras. Por que não, talvez Adão tenha ficado 40 anos, né, assim, sem saber a respeito de Eva, sem sentir falta. Lembrando que ele viveu até 930 anos. E 40 é um tempo pequeno. Estamos numa época que o tempo não passava. Lembra? O tempo não é contado. Nós estamos calculando o tempo sob a nossa perspectiva aqui, ok? Então, Adão pode ter encontrado com Eva, Eva pode ter nascido, né, ser criada, aproximadamente quando Adão tinha 60 anos de idade, segundo algumas linhas judaicas, ok? Então ele foi criado aos 20, passou cerca de 40 anos esperando, né, até ele sentir falta. Aos 60 anos, então ele percebe que precisa de uma auxiliadora, a Eva é criada. Se pautando aqui nos números que são muito presentes na Bíblia, né? E existem versões dos livros apócrifos que diz que Adão e Eva ficaram no paraíso por 7 anos, mas existe outra, essa versão apócrifa que está no Enoque, né? E existem outros livros apócrifos, né? Que paralelos a isso, existem vários livros apócrifos que dizem que, na verdade, Adão e Eva não ficaram 7 anos juntos, mas eles ficaram 19 anos juntos antes do pecado. Então eles ficaram 19 anos convivendo em perfeita harmonia no paraíso, depois eles pecaram. Então totalizaram 86 anos. Depois, com o pecado, eles são expulsos do paraíso, tá? Então a partir da expulsão do paraíso, começa uma nova contagem de tempo e agora Adão torna-se mortal, assim como Eva também, através do pecado original. E agora começa a contar o tempo. Antes não havia tempo. E aí Adão e Eva, depois de expulsos, tiveram Caim e Abel, né? Mas eles também não vão entrar na genealogia de Adão. Na verdade, isso se dará com o nascimento de Sete. Uma vez que Adão entrou na nossa dimensão, ele é contado o tempo de acordo com a nossa contagem de tempo. Então, quando Adão tinha 130 anos de idade, ele gerou um filho chamado Sete.
A partir da geração de Sete, né, começa a ter uma contagem que aí sim começa a descendência de Adão, chamado também a descendência dos filhos de Deus, né? Aqui, está em Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou a um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, né? E pôs-lhes o nome de Sete, né? Isso ocorreu em que ano? Pela cronologia bíblica, né? Isso ocorreu no ano 3.977, onde Sete inicia a descendência de Adão, chamada também filhos de Deus. Está em Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que e todas escolheram. É claro que eu tenho uma outra interpretação disso, vocês já leram em Rastro do Oculto, mas eu quero me pautar na interpretação dos hebreus aqui, judaica disso aqui, ok? Então eles contam como início daqui, né, como início da geração de Adão, o ano 3.977. Aí uma coisa curiosa, né? Então vale a pena você ver Rastro do Oculto e ler o livro Rastro do Oculto e ver o vídeo também Néfilins, a esperança para eles, né? Então vamos aqui pelo olhar judaico, tá? Se você pegar a data, né, que começa a crescer a geração de Sete, vai ser assim, a descendência de Adão, 3.977, e somar com 2023, cai exatamente em 6.000 anos. 6.000 anos. Era assim que os judeus pensam até hoje que o mundo vai durar. 6.000 anos a partir dessa data aqui, da descendência de Adão. Vai começar aqui. E assim também os apóstolos da época de Jesus também acreditavam, né? Paulo acreditou nisso, Barnabé acreditou nisso, Pedro que acreditava nisso, que iam viver mais 6.000 anos desde Adão até o final dos tempos. E essa data, esses 6.000 anos, somando aqui 3.977 mais 2023, nós vamos chegar exatamente em 6.000 anos, data prevista e profetizada na Bíblia, né? Por isso que eles chegaram nesse número. Mas ainda há um outro cálculo paralelo que a gente tem que ajustar. E esse cálculo vai ficar para o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Estuda, que esse vídeo vai ser importante para você, viu? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.